Alguns times têm situações para resolverem ainda nesta temporada. No vídeo de hoje vamos falar sobre a situação de 3 times em específico. Primeiro, Memphis Grizzlies. Vão ou não vão trocar Ja Morant? O assunto acabou esfriando e neste vídeo eu vou atualizar vocês tudo o que está acontecendo envolvendo a possível troca de Ja Morant. E segundo, Chicago Bulls. Eu sinto que esse time precisa de uma estrela e alguns nomes estão sendo especulados na franquia. Neste vídeo também eu vou brincar de General Manager e vou tentar salvar a temporada do Chicago Bulls. Por último e não menos importante, Golden State Warriors. Jimmy Butler se lesionou feio e está fora da temporada, e o time precisa voltar a competir com Stephen Curry, pelo bem de todo mundo. Espera-se um Golden State muito ativo no mercado de trocas para não jogar fora mais uma temporada na carreira do seu maior ídolo. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Não esquece de curtir e se inscrever se você ainda não é inscrito. Então, editor, solta a vinheta porque vai começar mais um vídeo no canal do QD. E vamos começar o vídeo falando sobre a situação de Ja Morant, porque no último conteúdo do canal eu meio que tinha cravado a sua saída de Memphis e desde então as coisas esfriaram envolvendo a troca de Ja Morant. O camisa 12 voltou a jogar e ele foi muito bem contra Orlando, onde Grizzlies e Magic fizeram uma partida de temporada regular em Berlim, na Alemanha. O time de Memphis venceu Orlando e Ja Morant teve 24 pontos e 13 assistências. Ele realmente parece que gosta de jogar em Memphis. Ele tem deixado de forma explícita o seu desejo de jogar e seguir jogando em Memphis. E segundo o jornalista Mark Stein, o jogador teria dito à diretoria do Memphis Grizzlies que ele não quer ser trocado. Lembrando que Ja Morant nunca pediu para ser trocado da franquia. A notícia que bombou nas redes sociais foi de que pela primeira vez desde a chegada do armador em Memphis, a franquia estaria cogitando negociar o jogador e disponibilizando ele para negociações a partir do dia 8 de janeiro. E mesmo o jogador indo à diretoria, segundo as fontes dizem que Ja Morant foi até a diretoria e reafirmou seu desejo de seguir em Memphis. Mesmo com tudo isso, as notícias dizem que a troca de Ja Morant ainda não foi descartada pela franquia. E aproveitando que eu estou falando novamente sobre Ja Morant, no último conteúdo deste canal, eu fiz um vídeo inteiro falando sobre a possível ida dele para o Miami Heat. Afinal, as notícias diziam que ele gostaria de jogar no Miami. Mas enquanto eu estava subindo esse vídeo para a plataforma, veio a notícia de que o Miami teria desistido de negociar por Ja Morant. Eu falei muito disso lá no Instagram do Quádruplo Duplo, inclusive se você ainda não segue o QD no Instagram, abre o seu Instagram agora mesmo e digita Quádruplo Duplo. Lá você fica por dentro de literalmente tudo que acontece no mundo da NBA. Sério, não tem página no Brasil hoje que te informe mais sobre a NBA do que o QD no Instagram. Então corre lá para a plataforma e fortalece o QD também no Instagram. Enfim, lá no Instagram eu demonstrei minha chateação com o Miami Heat em desistir de uma troca por Ja Morant. As notícias diziam que o Miami Heat estaria desistindo de uma troca por Ja Morant para focar em estrelas no futuro, ou seja, a franquia estaria deixando uma jovem estrela passar por um preço bem acessível para se iludir com a ideia de assinar com alguém, mesmo sem nenhum indício de que isso pudesse realmente acontecer. As notícias diziam que o Miami estaria disponibilizando o teto salarial para tentar, eu disse, tentar assinar com Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic ou Donovan Mitchell daqui a 2-3 anos, quando eles finalmente estarão disponíveis para assinar um novo contrato. Mas que mentalidade é essa, hein, Miami? Deixar uma jovem estrela passar, como eu falei, por um preço bem acessível, na ilusão de tentar assinar com um desses 3 jogadores em 2027 ou 2028. Tá de brincadeira, né? É aquele ditado, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Se duvidar, Miami vai ficar sem Ja Morant, sem Giannis, sem Jokic e sem Donovan Mitchell, porque isso é bem a cara de acontecer em Miami. Deseja todo mundo e acaba ficando sem ninguém. Eu não pesquisei a fundo a opinião dos torcedores do Miami Heat
sobre essa situação de Ja Morant e sobre tentar assinar com esses 3 jogadores, um desses 3 jogadores lá em 2028, mas eu acredito que tem muito torcedor do Miami chateado com tudo isso no momento. E sobre os possíveis destinos do Ja Morant, que eu citei nesse último vídeo, ficando entre Miami e Milwaukee, aparentemente os possíveis pacotes desses 2 times por Ja Morant não agradou nem um pouco a franquia Memphis Grizzlies. E é basicamente isso que aconteceu envolvendo o nome de Ja Morant nos últimos dias. Ele parece que quer ficar em Memphis, mas ainda há um desejo da franquia em negociá-lo. Os pacotes de Bucks e Heat não agradaram o Memphis Grizzlies. Eu não vou me estender muito sobre Ja Morant neste vídeo, porque como eu falei no último conteúdo, eu falei bastante sobre o camisa 12. Mas se eu sou um GM de um time que não tem um bom armador, eu facilmente tentaria negociar por Ja Morant, como é o caso do Bucks e do próprio Miami Heat. Eu gostaria muito de vê-lo em Minnesota ao lado de Anthony Edwards. Eu não sei se funcionaria ou se seria bom para eles, eu não tô ligando para isso. O que eu queria mesmo era entretenimento, e esses 2 arruaceiros juntos dariam muito, mas muito entretenimento. Agora vamos falar do Chicago Bulls, irrelevantes desde 1998. Claro, falo isso com todo respeito a você, torcedor do Chicago Bulls. Mas vamos combinar que a franquia não tem impacto algum desde os anos 90. A franquia está carente de estrela e parece que a diretoria não gosta nem um pouco de ver o Chicago Bulls com sucesso na NBA, não é possível. Depois de muitas decisões erradas, a franquia finalmente tem bons jogadores. Josh Giddey e Matas Buzelis são esperanças de um futuro melhor em Chicago. Coby White está sendo muito especulado em trocas, e esse aqui eu arriscaria que seria trocado até o início da próxima semana. Tem também Nikola Vucevic, o pivô que tem contrato expirante, e se eu sou GM do Bulls, tentaria negociá-lo imediatamente. Vucevic eu acredito que está fazendo hora extra em Chicago, quer dizer, temporada extra. Ele já poderia ter ralado há muito tempo. Como eu falei, o time precisa de uma estrela e parece que a franquia vai atrás de uma neste mercado de trocas. Um dos jornais mais relevantes da cidade de Chicago, o Sun-Times, revelou que existe um interesse legítimo da franquia em fazer uma troca por Zion Williamson. Enquanto isso, em Nova Orleans é dito que a franquia não quer negociá-lo. Caras como Trey Murphy, Herb Jones, Jeremiah Fears, Derek Queen e o próprio Zion Williamson é dito como intocáveis nos Pelicans, mas fontes da liga dizem não acreditar que Zion Williamson seja tão intocável como o Pelicans teria dito, e eles acreditam que um pacote certo pode tirar Zion Williamson do New Orleans. E com esse pensamento, a franquia Chicago Bulls está com suas atenções voltadas para o menino Zion. E se você me perguntar qual é a chance, ADM, qual é a chance disso acontecer, eu diria que é muito baixa. Mas muito por conta do retrospecto do Bulls. Você aí lembra qual foi a última estrela que o Chicago conseguiu fazer uma troca? E esse é o desafio que eu deixo para vocês aí nos comentários. Me diga qual foi a última estrela que o Chicago conseguiu finalizar uma troca. E DeMar DeRozan não vale como resposta. Enfim, a notícia que deu Zion como um possível interesse do Chicago Bulls também relata que Ives Smith também agrada a franquia dos Bulls. E aqui eu acho que seria um acerto grandioso para o Chicago Bulls. O pivô Ives Smith, o jovem e talentoso pivô, é muito, mas muito promissor. E ele vem sendo ofuscado pelo outro ótimo pivô do Pelicans, o novato Derek Queen. Ives Smith está disponível para trocas no momento pela franquia dos Pelicans. Como falei, muito por conta dessa ascensão de Derek Queen. E caso o Bulls consiga mesmo esse negócio, seria uma baita movimentação para o time. E acredite em mim, torcedor do Chicago Bulls, se isso acontecer, vocês têm mais um motivo para sorrir, porque Ives Smith é muito bom. E agora me deixe brincar um pouco de GM e tentar melhorar esse time do Chicago Bulls ainda nesta temporada. Eu não vou me atentar muito a detalhes da negociação, como ativos de escolhas de draft, vou falar só do que seria a base das negociações. E aí a gente discute nos comentários se foi uma boa ou não. Vamos lá. O que eu faria para melhorar esse time? Primeiro, Jonathan Kuminga. Eu bateria na porta do Golden State e ofereceria Nikola Vucevic.
Afinal, o time do Golden State precisa de um pivô e eles estão procurando isso no mercado. Afinal, eles estão desesperados para melhorar o time e eu acho que essa troca de Kuminga por Vucevic faria total sentido. E agora eu vou ser mais ousado. Afinal, o Chicago perdeu um pivô e eles precisam de um cara grande para suprir a ausência que Nikola Vucevic poderia deixar no time. E eu tentaria Domantas Sabonis. Eu tentaria enviar Kevin Huerter, Kobe White e Ayo Dosunmu, mais escolhas de draft ao Sacramento, e tentaria fechar uma troca por Domantas Sabonis. E de quebra eu tentaria pegar também Keon Ellis. Detalhes precisariam ser ajustados para essa negociação ser concretizada, mas eu com certeza tentaria esse movimento. E até aqui, com essas poucas movimentações, o quinteto ficaria com Josh Giddey na armação, ficaria com Keon Ellis como ala armador, Jonathan Kuminga na posição 3, Matas Buzelis na posição 4 e meu pivô seria Domantas Sabonis. E já que Ives Smith está disponível lá nos Pelicans, eu tentaria contratá-lo também. E a gente poderia ver como ficaria em um garrafão formado por Domantas Sabonis como ala pivô e Ives Smith na titularidade como pivô. A questão depois seria achar um ala armador que ajude o time a pontuar. Enfim, são poucas movimentações, mas isso era o que eu faria com esse time do Chicago Bulls. Claro, todos os jogadores que eu citei, que eu coloquei no Chicago Bulls, são os jogadores que estão disponíveis para troca neste exato momento. A franquia poderia tentar, sei lá, uma troca por um cara como Michael Porter Jr., mas como eu falei, sugeri nomes que estão muito especulados em negociações para troca e muito provavelmente serão trocados nas próximas semanas. Mas se fosse pelo lado da fantasia, se eu estivesse jogando um NBA 2K, com certeza eu tentaria levar Michael Porter Jr. para o Chicago Bulls. Mas me diz aí, você gostou desse time? Não é um time para competir pelo título da NBA, mas com certeza elevaria o patamar da franquia. Me diz aí nos comentários o que você achou e quais outras movimentações você tentaria fazer para salvar esse time do Chicago Bulls ainda este ano. Agora vamos falar sobre Jimmy Butler e o futuro do Golden State. Afinal, na madrugada da última terça-feira, veio uma notícia devastadora para a franquia do Golden State Warriors. Jimmy Butler sofreu uma lesão, uma das piores lesões que um jogador de basquete poderia sofrer, a temida LCA. A ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito vai tirar Jimmy Butler do restante da temporada 2025 e 2026. O período de recuperação para essa lesão é de 3 a 6 meses, mas Jimmy Butler já tem 36 anos. Quão rápida será a sua recuperação? Jimmy Butler é também o segundo jogador mais velho a romper o LCA nas últimas 2 décadas. Vamos ver como ele vai conseguir se recuperar e eu espero que ele se recupere muito bem. As lesões infelizmente deixam o jogo mais chato. Olha só quantas estrelas que não estão jogando nesta temporada por conta das lesões. Tyrese Haliburton, Kyrie Irving, Jason Tatum, Damian Lillard, DeJounte Murray. Olha só quantos nomes não apareceram ainda na temporada de 2025 e 2026. Tyrese Haliburton e Damian Lillard não jogarão na temporada, só veremos eles na temporada de 2026 e 2027. A NBA só perde com isso e o público também. E aí entra aquela questão, aquela discussão que está sempre rolando nos grupos de basquete. Será que 82 jogos por temporada é demais? Enquanto muitos defendem que a NBA deveria diminuir os jogos, uma outra maioria também é contra essa redução de jogos. E para dar minha opinião, eu sou contra ter 82 jogos na temporada regular. Mas se você quer ter esse tanto de jogos em uma temporada, seria preciso excluir o back-to-back da agenda da NBA. Eu acho que é inadmissível um jogador jogar numa parte do país e se encaminhar para outra para jogar na noite seguinte. Eu acho que isso acaba cansando demais o jogador e o segundo jogo não fica tão agradável assim para quem está assistindo e para quem está jogando. Então, se você não vai diminuir o tanto de jogos, eu acho que eles deveriam considerar acabar com o back-to-back. Você pode dividir muito bem os jogos durante a temporada e também não precisa ter 15 jogos em uma noite. Para que ter 15 jogos em uma noite? Ninguém vai conseguir assistir todos esses jogos e aí a NBA acaba perdendo também
um pouco de audiência. Então é isso, se a NBA não vai trocar, não vai diminuir a sua quantidade de jogos, eu acho que eles precisariam pelo menos acabar com o back-to-back. Afinal, o jogo está muito mais intenso e as estrelas estão se lesionando cada vez mais. Mas agora a gente vai voltar sobre o tema, porque eu acabei saindo um pouco do caminho. Vamos voltar a falar de Jimmy Butler e esse Golden State Warriors. Enfim, era um atrativo ver esse Golden State com Jimmy Butler em quadra. E envio aqui minhas orações para que ele consiga se recuperar o mais rápido possível e inicie a próxima temporada na melhor forma física. Mas vamos falar de negócios, porque assim como lesões, eles tendem a ser cruéis também. Stephen Curry não vai ficar mais novo. E não é segredo para ninguém que tanto Stephen Curry como o Golden State Warriors deseja competir novamente. Afinal, quem não vai querer? No seu elenco você tem Stephen Curry, que ainda está jogando uma barbaridade. E o time precisa aproveitar enquanto Stephen Curry está jogando muito e sua carreira está chegando ao fim. Então o tempo está passando e Golden State precisa se movimentar. O que é dito em São Francisco é que todas as opções estão na mesa do Golden State neste momento. Isso quer dizer que o Golden State seguirá ativo no mercado de trocas. Ou seja, com todas as opções na mesa, isso também inclui negociar Jimmy Butler. Jimmy Buckets ganha um dos maiores salários da NBA. O Golden State está pagando a ele 55 milhões de dólares anuais por 2 anos de contrato. É muito dinheiro por um cara como ele e isso impede a franquia de fazer movimentações para melhorar o time. E não que ele não mereça esse valor e que ele não esteja jogando bem. Afinal, Jimmy Butler finalizou a temporada com 20 pontos por jogo, 5,6 rebotes e 4,9 assistências de média. Números incríveis para um jogador de 36 anos. Mas se você quer priorizar o final da carreira de Stephen Curry e dar a chance dele competir pelo seu 5º título, concorda comigo que pagar 55 milhões a Jimmy Butler meio que não atrapalha isso? Golden State é uma daquelas franquias que querem todo mundo. Sempre tem estrela ligada à franquia da Bay Area. A novela de amor não correspondido entre Giannis Antetokounmpo e Golden State Warriors dura até os dias de hoje. Nesta temporada, aparentemente, o caso de amor não correspondido está com Michael Porter Jr., mas Brooklyn não vai cedê-lo tão fácil assim. E após a lesão de Jimmy Butler, o maior jornalista da NBA no mundo inteiro, Chance Charania, sugeriu que o Golden State poderia ir atrás de DeMar DeRozan lá em Sacramento. Acredito que essa não seja a direção correta para o time percorrer neste momento. Eu não consigo ver DeMar DeRozan encaixando muito bem nesse esquema do Golden State. Porém, existe o interesse do Sacramento Kings em Jonathan Kuminga, que pediu para ser trocado nos últimos dias. Então, caso o Golden State queira mesmo o DeRozan, esse negócio não vai demorar para ser concretizado. Você aí, torcedor do Golden State, fica feliz com a possível chegada de DeMar DeRozan? Me diz aí nos comentários o que você acha disso. Mas pensa comigo, agora com a lesão de Jimmy Butler, Jonathan Kuminga seria uma boa opção para a titularidade em Golden State. Mas as coisas já foram longe demais e Kuminga deixará a franquia logo logo. Eu acho que o Golden State está em uma situação muito crítica no momento. Eles perderam a sua segunda opção de ataque e precisam de uma substituição já. Eu acho que DeRozan não vai suprir muito bem a ausência deixada por Jimmy Butler. E o time precisa desesperadamente de uma segunda opção, se esse for o desejo do time em competir sob o comando de Steph Curry. O período final de trocas está acabando e o Golden State Warriors tem até o dia 5 de fevereiro para tentar salvar a temporada de 2025 e 2026. E se não trouxer ninguém de impacto, podemos declarar o fim da 17ª temporada na carreira de Stephen Curry. A chave para salvar a temporada de 2025 e 2026 seria trocar Jimmy Butler. Os negócios são assim mesmo, infelizmente. Eu não gosto de trocar um jogador machucado, mas os negócios são o que são. Mas você não pode competir por um título da NBA com um cara de 55 milhões de salário sem pisar em quadra. Torço para que Golden State ache uma solução, porque seria um desperdício ver Stephen Curry sem chances reais de competir nos playoffs. Mas é isso aí, o vídeo de hoje vai chegando ao fim. Vai dizendo aí nos comentários o que você achou sobre o caso de Ja Morant.
Você gostaria de vê-lo em Memphis ou gostaria de vê-lo em outro lugar? Se gostaria que ele saísse, qual seria o melhor destino para ele? E o Chicago Bulls, que zica é essa que jogaram no Chicago, que eles não conseguem montar um time competitivo, muito menos achar uma estrela para guiar o time até os playoffs. E o que falar do Golden State Warriors? Você aí, como salvaria a temporada do Golden State agora que Jimmy Butler está fora de ação? Enfim, o vídeo de hoje foi esse e muito obrigado a você que chegou até aqui. Vai deixando o seu like e se inscreve se você ainda não é inscrito, que você estaria fortalecendo não somente a mim, mas toda a comunidade do basquete no Brasil. Não esquece de seguir o QD lá no Instagram, porque só no QD você vai ficar por dentro de tudo que acontece lá no Instagram. Meu nome é Kleber, você está no canal do QD e eu tenho um encontro marcado com você no próximo vídeo. O vídeo de hoje foi esse e tamo junto!